Livre-arbítrio foi a árvore no Éden. Mas isso é enganar. Ali foi escolha. Primeiro, aquilo é mitologia, né? Tem livre-arbítrio. Aliás, é outro tópico, depois a gente fala. Não, Toshio, que é isso? outro tópico, depois a gente fala. Adão e Eva é uma necessidade. Sei. Sei. Se você não tem Adão e Eva, Vamos falar de genética? Vamos voltar no assunto de genética? Já morreu. Vamos voltar no assunto de genética? Calma. Será que dá esse tempo? daí a gente vai falar lá. Será que dá tempo? A genética hoje está em Não, curso. porque de Adão e Eva vai ser outro tema. Tem um tema desse daí. Tudo bem. Tá? Podemos falar de entropia genética, porque a genética é uma dificuldade para ateu. É o quê? A genética é uma dificuldade para ateu. Estamos em curso uma entropia genética. Mas peraí, o código genético está deteriorando. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Cadê Deus? Eu estou que o tema aqui é Deus não existe nem é. Adão e Eva faz parte da criação de Deus. Já é provado cientificamente que Adão e Eva não existem. Não, pelo Mas a gente contrário. vai ter um tópico para Pelo isso. contrário, Não, ao contrário. estamos numa entropia genética. Mentira. Você está parecendo estamos o Marcos piorando. Zepelin falando logo Meu negação. filho vai... geneticamente... O cenário parecia montado para uma execução pública. De um lado, uma bancada lotada. Vários cristãos, armados com suas certezas milenares, seus versículos de cabeceira e a confiança de quem acredita ter o Criador do universo como advogado de defesa. No centro de tudo, o estúdio do podcast, que hoje mais parece uma arena romana. E sentado calmamente na cadeira do réu, um homem que não carrega cruzes, mas sim fatos, o professor Edson Toshio. Para os desavisados, parecia uma emboscada. Um ateu sozinho contra uma multidão de crentes fervorosos que aceitaram o desafio de tentar converter, ou, no mínimo, silenciar a razão. O clima era de confiança absoluta do lado teísta. Eles entraram sorrindo, acreditando que a força do número superaria a força do argumento. Mal sabiam eles que estavam entrando em um filme de terror onde o monstro não usa garras, mas usa a lógica. O que você vai ver agora não é um diálogo amigável. É o registro de um desmoronamento psicológico e intelectual. Um a um, os argumentos cristãos foram sendo levados para o abatedouro da racionalidade. O sorriso dos debatedores foi dando lugar ao suor frio. A retórica confiante se transformou em gagueira metafísica. Toshio não precisou levantar a voz. Como em um suspense psicológico de alto nível, ele apenas observou as falácias se empilharem para então derrubá-las com um único sopro de evidência. Eles achavam que iam caçar um infiel, mas descobriram que estavam trancados na sala com o maior pesadelo de qualquer dogmático, um homem que pensa por si mesmo. Prepare o seu psicológico, ajuste o volume e observe como a luz da razão pode ser aterrorizante para quem vive nas sombras da fé. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá, meu nome é Edson Toshio, pode me chamar de Toshio, eu sou professor de ensino superior na área de tecnologia, administração, comunicação e marketing. Também ajudo pessoas a vencer o medo de falar em público através de técnicas de oratória e persuasão. E nos últimos 18 meses, mais ou menos, eu tenho compartilhado conteúdos nas redes sociais sobre desmistificação da Bíblia. E lá eu tenho provado que Deus não existe nem é, e que a Bíblia não é a palavra de God. E eu digo que eu sou irrefutável nesses dois pontos. Em todos os outros eu vou ser refutado de boa na lagoa. Mas nesses dois é completamente impossível. Eu vou explicar o porquê. Porque, para Deus ser provado como real, ele teria que se manifestar de uma maneira completamente inequívoca, indesculpável, irrepreensível, inquestionável para todas as pessoas do planeta ao mesmo tempo. E como isso nunca aconteceu e jamais acontecerá, qualquer tipo de justificativa para provar Deus já nasce derrotada. O segundo ponto que eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus é porque ela, por si mesma, ela já se destrói. Ela é cheia de contradições, de erros históricos, erros científicos, ela tem uma série de abominações, de imoralidades, ordenadas pela própria personagem divina. Então, se existisse um ser perfeito, ele jamais teria inspirado a Bíblia. Então não é a palavra sagrada, seria a palavra sangrada, né? E hoje eu estou aqui com 5 cristãos, na verdade 6 cristãos. Estamos aqui no programa 5 contra 1.
E hoje nós estamos aqui por um motivo bem simples. É para que eles possam procurar refutar isso que eu acabei de trazer. E se isso acontecer, vocês não estarão assistindo apenas a um debate. Não. Vocês estarão testemunhando o maior evento da história da humanidade. Porque seria a primeira vez que Deus se manifestaria de maneira real e eu seria o primeiro a colocar esse Deus vagabundo para fazer algum trabalho. Pois é. Então, vamos ver se hoje a história vai ser transformada ou se só aquilo que é óbvio vai ser confirmado novamente, né? Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao 5 contra 1. O primeiro tema é Deus não existe e nem é. E aí eu gostaria de saber quem que vai aqui querer participar primeiro. E aí, essa alegria? Você é o? Bem, Jadson. Essa alegria, Jadson. Então, Edson Toshio, você disse que Deus, para ser real, ele deveria que aparecer, se manifestar. Então, o critério que você impõe para algo ser real é que algo deve ser visto. Porém, isso é falacioso. Porque aparecer, se manifestar para ser real, foi a sua fala, isso é uma incoerência. Você disse que ele deve se revelar. Porém, Deus ele é real, pela impossibilidade do contrário. Nesse debate, nós estamos utilizando algo que custa caro para o teísmo cristão, que é os princípios da lógica. Princípios esse que eu vou desenvolver agora meu argumento, que eu vou levar apenas um minuto, que é, se Deus é real, os princípios da lógica existem. E aí eu vou demonstrar que Deus ele é real, porque sem ele nós não poderíamos provar nada. A lógica ela é imaterial, a lógica ela é proposicional, ela é eterna, atemporal, normativa, e ela é imutável e ela é universal. E essa lógica, ela aponta para a existência de Deus, ela nos revela Deus. Segundo sua visão de mundo, qual é o fundamento da lógica? Primeiro, vamos lá. Quando eu falo que tem que se manifestar, aí depende, você está aqui com cristãos, o seu Deus da Bíblia pode se manifestar de diversas formas, né? Algumas pessoas gostam de falar assim, não, é que Deus é Espírito, João 4 diz que Deus é Espírito, então obviamente ele não pode se manifestar e tem coisas que existem que não são visíveis, então você está indo, sei lá, caindo num erro de categoria, só que não. Você entende que aqui nós estamos para defender o teísmo clássico? Você sabe não, que eu estou pensando simplesmente, você talvez defenda o teísmo clássico, tem gente aqui que vai defender o adventismo e então, outras coisas. O que importa você fala Deus, que nós não estamos aqui para defender o teísmo clássico, você demonstra um desconhecimento em relação à cosmovisão cristã. Momento. A gente não vai entrar... Peraí, um momento. Um momentinho. A gente não vai ficar entrando aqui em debate filosófico, porque cada um vai tendo uma linha específica da filosofia que debate sobre Deus. A gente está falando sobre God. Filosófica. Whatever, não é? Por exemplo, é teísmo clássico ou não é o clássico? Não importa. Eu estou falando sobre Deus. O seu Deus é o cristão que é baseado na Bíblia. Calma, um momentinho. É uma prova? Um momentinho. Eu não quero saber se a lógica é atemporal. Então, eu nem sei de onde você tirou que a lógica é atemporal, de onde você veio com isso. O que eu quero saber é de Deus. Algo sempre existiu. Você tem consegue, como algo ter sempre existido e não ter sempre existido no mesmo sentido? Você consegue trazer Deus à manifestação agora? Demonstrar de forma lógica. Assim, não. 1 mais 1 é igual a 2. Eu posso pegar e transformar de forma lógica, eu vou falar o seguinte, e você não vai conseguir refutar. Por exemplo... A lógica, ela manifesta. Por exemplo, vai ter lógica completa, o que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, tudo que tem na minha garagem é real. Tem um dragão invisível na minha garagem. Então, falsa analogia. Logo... É uma falsa analogia. Logo, qual é a conclusão? Tem as premissas. Dragões são seres mitológicos. Deus é o quê? Deus é um ser real. Não é. Então, quando eu falo que a lógica manifesta Deus, é porque a lógica ela é proposicional. Proposições residem na onde? Você já viu uma proposição? Eu acabei de falar para você. Lógica se refere a conteúdo da mente. E nós somos seres contingentes. Ou seja, nós viemos a existir. Depende, né? Nós viemos a existir ou não? Vamos lá, pensa. Até o seu Deus veio a existir tem data. Agora sim. Segundo o teísmo cristão, Deus é sempre eterno. Deus sempre existiu. Salmos 90. Desde eternidade até eternidade, ele sempre existiu. Vamos lá, pensa. Mas deixa eu só calma aí. Contexto. Tema. Deus não existe e nem é. Você está querendo falar de lógica. Eu estou falando que pela lógica eu posso provar que eu tenho um dragão invisível na minha garagem. Não, porque é uma falsa analogia. Não é falsa analogia. É uso de lógica interna correta e acabou. Nós não vemos proposições. Sabe o que é falsa analogia? Então nós somos seres contingentes. Seres contingentes que vieram a existir. Você está comparando Deus com lógica. Ela é... Você disse que ela não é atemporal. Antes de existir nenhum ser humano, a lógica existia. Quer dizer que a lógica já existia então? Sim. Lógico que não. Eu te faço uma pergunta então. Antes de existir o ser humano, poderia o mundo existir e não existir no mesmo sentido? Peraí, antes de o mundo existir, não sei o que. Antes de existir qualquer ser humano, poderia o mundo existir e não existir no mesmo sentido?
O mundo Não, existe em que porque- aspecto? O mundo existia normal bem antes da gente. Não tem como existir e não existir no mesmo tempo, no mesmo Homo sentido. sapiens e tal, já existia. Então, mas o mundo existir é princípio da identidade. E Não, como eu o- disse, a o lógica é fato, proposicional. o mundo se refere existia. a proposições. O mundo Proposições são calma aí, conteúdo da calma aí, mente. calma aí. Então, Você essa lógica, ela calma, manifesta calma, o próprio relaxa. Deus. Você tem que Resiste ter às o domínio. proposições. Você tem o Espírito Santo? Com Espírito certeza. Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, e você tem que ter mansidão, domínio, você controle. Sim, eu sou a Vamos pessoa lá. mais calma, eu acho que você Não, pode tudo pensar. bem, mas tem que se controlar. Porque, assim, É que um você tá debate, viajando. Edson, Não, calma. debate Calma! Domínio próprio. Você tá provando que eu tô certo que não tem Espírito Santo nenhum. Não, eu tô Vamos lá, mostrando calma. que Deus é real pela lógica. Qual que é o fundamento da lógica? Você muda só porque você muda ateísta. Calma, Jadson. Qual que é o Respira, fundamento? respira. Isso daí é pelo ridículo. Espírito Santo revela pra ele que ele tem que se controlar. Isso, pessoal, é quando a Mas pessoa vamos lá. ela é refutada. O ateísmo Vamos lá, não não. tem uma base para Agora a vem. lógica. Porque se a lógica ela é proposicional, nós somos seres contingentes, e a lógica é aplicada na realidade, ela Errou. deve existir Não em tem algum lugar. lógica nenhuma. Eu Então, vou te Deus mostrar é o agora. fundamento da lógica. Você errou Precisa na. lógica Você cometeu a reside na falácia mente de falsa Deus. equivalência ao colocar um Deus que seria pessoal, onipresente, onipotente, que interagiria com as pessoas. Deus não tem isso Você está clássico. comparando ele com lógica. Lógica tem por acaso algum desses tipos de propriedades? Com certeza. Não, A não lógica tem. é eterna. Agora a Algo lógica sempre Deus, existiu. A lógica cria as Sim, coisas. a lógica a lógica reside que cria as em uma coisas. mente. Errou. É necessário uma Você mente, cometeu uma a falácia qual feia fundamente e a não lógica, conseguiu provar. e essa mente Deus. é Mais uma Deus, vez, eu pessoal. ganhei. Deus é o fundamento da lógica. Perdeu. Caraca, agora a lógica é Deus. É cada merda. João Parabéns. capítulo 1, versículo 1. Mas não tá lógica, não, embora é logos, mas você sabe que é outra Logos, coisa, né? lógica. Não. E então são dois deuses? Aí já é outro tempo para debate. Já são dois deuses lá? De Deus. Porque você quer usar. Não, se você quiser usar João capítulo 1, você crê em dois deuses. Vamos lá. Deixa eu falar o porquê, porque se estiver gravando é porque está escrito lá, que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, então tem dois deuses. Tudo bem? Opa! Boa tarde. Então você é o? Diego Fernandes. Diego, Tudo bem? beleza? Tá gravando sem pausa. Vamos lá. Beleza, pode ir com essa alegria. Toshio afirmou que se Deus existisse, Deus deveria. Essa, por si só, já é uma frase falaciosa. Por quê? Isso demonstra que o seu problema não é de ateísmo, o seu problema é de modus operandi. Ou seja, quando você diz que Deus deveria, você quer ditar como Deus deveria ser. Então, o seu problema não é negar que Deus existe, o seu problema é que Deus não está dentro da caixa de sapato, a qual você criou e acha que Deus deveria agir dentro dessa caixa. Não. A afirmação Isso que Deus aí deveria. isso aí é ela o que está na falsa. Bíblia. A afirmação que Deus deveria era falsa porque Deus existindo, se você assume o pressuposto da existência de Deus, ele é todo poderoso, portanto ele não deveria nada. Nós somos criaturas contingentes, não necessárias. Nós temos deveres, Deus não tem nenhum dever. Quando você diz que você é... Ele tem dever com a palavra dele? Deus não tem nenhum dever. Ele tem um dever está com a palavra acima. dele ou não? Ele está acima. Ele viola a própria palavra dele ou não? Se a palavra é dele, qual dever ele tem com a palavra que é dele É mesmo? simples. A palavra é Vocês dele. são cristãos. Está escrito que tudo que você pedir ao Pai em nome de Jesus, Ele o fará. Tudo. Então, se você pegar e vocês estão aqui, Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20. Quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. E tudo o que vocês pedirem, eu o farei para que assim o Pai seja glorificado. Você demonstra um desconhecimento do Agora, abre o texto aí e vê se eu errei. Agora eu quero que você pegue e faça acontecer e vê se é verdade ou não. Vamos Deus vai conseguir. Tem 2 ou 3, nós temos 6. Eu quero saber se vocês vão pegar e fazer. É tudo, qualquer coisa que você pedir. Vamos lá. Se quiser abrir Mateus capítulo Posso 18, falar? 18 a Posso 20, falar? calma. Tá escrito qualquer Posso falar? coisa. Eu Consegue vou ter que pedir te atropelar. agora? Consegue pedir eu agora? Posso falar, vou ter que te atropelar. Consegue pedir agora ou não? Vamos lá. Você demonstra o desconhecimento do texto bíblico quando você usa fora de contexto. O texto que você citou em questão é uma demanda judicial. 2 ou 3 reunidos em meu nome não tem nada a ver com o que você está falando de milagre. Quando ele fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele está falando de uma demanda judicial aonde Jesus Cristo, onde a pessoa de Jesus Cristo é a causa que solicita a demanda, ou seja, que finaliza aquela petição judicial. Quando você diz que está... Qual é a petição judicial que está no contexto? A Repete petição aí. judicial pode ser qualquer uma. Essa aqui é uma petição do dia a dia. judicial. Pronto, Quando no dia a você dia. diz- Cadê Deus no dia a dia? Quando você diz que a Bíblia diz tudo que pedis em meu nome isso farei, você está fazendo um pequeno recorte de um pequeno texto lá de Você João, acabou de capítulo negar a Bíblia, 14. parabéns. Você está fazendo um pequeno recorte. Não, eu sou uma Bíblia como um todo, eu não faço o recorte dela Errou. tirando lá do contexto. Tá errado. A Bíblia também ensina assim, nem tudo que você pede é a vontade de Deus. Então eu não tenho como saber se tudo que eu vou estar pedindo é a vontade de Deus. A Bíblia Já diz, pensou em pedir a pedis e não revelação recebeis pra ele? porque pedis mal. Exato. Pedis e não recebeis Você já porque pedis pediu. mal. A gente pode pedir certo. Eu vou continuar. Calma aí. Vamos lá. Você está usando o Tiago. Não. Você está cometendo falácia. Não, você não quer ouvir o argumento. Você sabe que está eu vou te fazendo coisa contar. errada. Vamos lá. Calma. Relaxa. Cadê o Espírito Santo aí? Mais uma vez eu ganhei. Você vai Seguinte, só usar esse calma, argumento sempre, falacioso. porque eu sempre ganho. Não, porque é você verdade. quer tomar a palavra É sempre a força verdade. e quer usar Calma. esse argumento do vitimismo.
Calma, não é vitimismo, é só a Você verdade. precisa ouvir o argumento. Você que está ouvindo. Não, porque você já está fazendo errado. Quando você fala que não sei qual é a vontade de Deus, é simples. Você poderia pedir e falar qual é a vontade de Deus. Eu não falei que eu não sei. Você está botando a palavra na minha boca. Você falou que eu não sei se aquilo que eu vou pedir é da vontade de Deus. Você falou, está gravado. Eu estava enumerando situações pelas quais os pedidos não são Pode ser que eu peço porque eu pedi mal. Eu enumerei um, você não deixou eu enumerar nem o segundo. Você poderia pedir para Deus se manifestar e simplesmente seria para provar, como eu falei bem no início aqui, que todo mundo saberia quem é Deus. Então vamos lá. Se vocês fizessem não é isso, Deus. Você quer um capacho que realiza suas vontades, um gênio da lâmpada mágica que você faz. Então você está negando João 14 de 12 a 14. Então você está negando. Eu estou aceitando você dentro tá do negando. contexto. Você está negando a Bíblia. Ele falou que qualquer coisa que você pedir vai ser feito. Se ele disse qualquer coisa, é qualquer coisa. O contexto de pedido inúmeros textos. Você não pode lar um texto único. Agora me responda. Para quem Jesus falou? Para quem Jesus falou tudo que pedis em meu nome se farei? Para quem foi que ele falou isso? Ele disse o seguinte. Para quem? Em verdade vos digo, todo aquele que crê em mim. Opa, você quer falar que é só para os apóstolos? Não. Para quem ele falou? Ele estava falando para os apóstolos naquele momento, ele disse o quê? Exclusivamente para os apóstolos. Porque ele... Tudo que pedis em meu nome não, farei. João ele falou, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. O texto de você a palavra crê grega não Jesus diz maiores, mais espetaculares. Você crê maiores em termos de quantidade. Quando você vai para o livro de Atos, fazer, é só multiplicar mais vinho. Consegue multiplicar, fazer vinho aqui? No capítulo 3 de Atos, o apóstolo Pedro, em um discurso, ele ganha 3.000 almas. Então, quando Jesus usa a palavra grega missel, que é maior, não é maior de mais espetaculares. O que aconteceu antes da pregação? A palavra é simplesmente maior em extensão. O que aconteceu antes da pregação? Você sabe o contexto? O que aconteceu antes da pregação? Você sabe o contexto? O que aconteceu antes da pregação? Jesus diz assim, eu vou para o Pai. Por quê? Porque eu vou para o Pai e vocês farão obras maiores, no sentido de que, qual que é a palavra grega maior? No sentido de que eu não vou estar mais aqui, eu vou para o Pai, não vou estar mais aqui. Então vocês vão alcançar mais gente, vocês vão alcançar mais pessoas com a pregação do Evangelho. Isso se completa em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, isso se completa em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. O texto falso que vem aí em Marcos capítulo 15, é verdade. Você não tem como provar que o texto é falso. A crítica textual já provou faz tempo, aliás, tem contradição. A crítica textual é debate. Até o versículo 8. A crítica textual é debate, o final alongado. Não, mas tá isso em nada prejudica porque lá no começo ele foi para Galileia e ele pega a parte de Lucas e joga lá do versículo 9 em diante e vai para Jerusalém. Tá errado. Vamos ter mais uma oportunidade. Vamos lá. Tá gravando normal, né? E aí, tudo bem? Só alegria aí, prazer trocar ideia com você aí de novo. Toshio San. Prazer também, tamo junto, é nóis. A afirmação é Deus não existe nem é, né? É verdade, é verdade. Opa, tá valendo. Estamos no mesmo tema. Vamos lá. Ô, Toshio, qual que seria a prova que você tem para alegar essa afirmação, né? Deus não existe ou Deus não é? Tudo o que existe no universo já mostra que não tem Deus nenhum, né? Então, se você for analisar tudo que nós temos desde o universo, a própria cadeia alimentar, tudo que nós temos em relação à nossa natureza, tudo aquilo que acontece em relação, por exemplo, às coisas ruins, ou seja lá, de catástrofes, ou mal que está no mundo e tudo mais, ela vai contradizer completamente qualquer tipo de versão de Deus criada aí pela galera. Que nem eu comentei, se Deus é onipotente, se ele é onisciente, se ele é todo bom, se ele é perfeito, se ele é longânimo, se ele é tudo isso, se ele é justo, se ele é misericordioso, e ele está em todo lugar, nada dessas coisas que eu acabei de falar deveriam existir. Muito menos a cadeia alimentar, que eu sempre vou bater nessa tecla, né? Qual Deus seria tão idiota de criar uma cadeia alimentar onde a gente tem que se matar para a gente sobreviver? Isso aí seria, no mínimo, um sadismo da parte desse Deus. É o mínimo. Então, assim, a própria vida, o próprio universo, tudo o que existe prova que não tem Deus nenhum. Agora, poderia acontecer o contrário? Poderia. Tudo aquilo que o pessoal pode dizer a respeito do Deus cristão é só pegar o que está na Bíblia e colocar em prática. Que nem quando eu pego e falo isso, o que eles vão fazer? Eles vão negar a Bíblia, na cara dura. E a ideia do contexto que o pessoal vai querer colocar é exatamente para tentar fugir do texto. Porque quando o texto mostra ali alguma coisa que interessa, eles vão chegar e vão dizer o seguinte: isso aí está certo, Jesus realmente ressuscitou e subiu. Na hora que eu mostro, esse texto está dizendo tal coisa, aí eu falo assim, não é isso não, isso aqui não é isso não. Entende por quê? Porque não consegue pôr em prática. É por isso que muitos recorrem à filosofia, por exemplo. Tá, só voltando um pouquinho então. Então você diz que ele deveria existir, para ele poder ser provado, né, sua existência, ele deveria necessariamente ser auto-evidente. Esse é o seu ponto. Boa, obrigado por lembrar, eu nem falei isso, né? Tá, obrigado, porque eu não falei. Estava dentro da preparação. Não, é tranquilo, acho que até os próximos temas, né? Porque assim, quando você está colocando no mesmo tubo de ensaio, né? A matéria e algo que seria considerado imaterial, você acha que isso vai funcionar?
Você não acha que isso é um problema tão simples e infantil de ciências, falando sobre objeto de pesquisa? Não, até porque... Se a gente está falando de coisas diferentes? Não, primeiro, eu entendi que você fez entre aspas, eu sei que você não está pensando que nem falei que eu ia colocar alguém num tubo de ensaio, né? E nem ia precisar fazer experiência, não estou falando nada científico, nem precisa disso. Estou falando, como você bem falou, autoevidência. Autoevidência quer dizer que ele se prova a si mesmo. Não precisa fazer nada além. Por exemplo, eu não preciso fazer experimento com você para saber que você existe, nem ninguém aqui. Tudo aqui é autoevidente. Entende? Você não entende que é uma falsa equivalência? Lógico que não. Você está colocando material com imaterial e falando, disse que ele é esse tem que aparecer, esse não tem que aparecer. Se a gente está olhando para a Bíblia, a gente está tentando entender esse tipo de divindade. Então, é que aí depende do texto que você quer pegar. Que nem eu comentei no início. Se a pessoa pega João 4, ele vai dar uma desculpa esfarrapada. Não, Deus é espírito. Então ele é imaterial. Mas você esqueceu de Gênesis 18, que Deus se manifesta ali e vai comer com Abraão e Sara. Inclusive com 2 anjos. Ele vai se esquecer, por exemplo, que Deus ele não precisaria se manifestar como um ser humano, por exemplo, como apareceu lá. Mas ele poderia se manifestar como uma coluna de nuvem que ficou com Israel por 40 anos no deserto, uma coluna de fogo, ou mandando maná. Mas e por qual motivo? São coisas que evidenciam que tem Deus, materialmente. E por qual motivo ele deveria se comportar da forma que nós esperamos? Ou seja... se ele faz algo no passado, necessariamente ele tem que repetir todas as coisas do passado. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz: Eu, Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Eu não mudo, não significa mudança. Deixa eu te dar um exemplo rapidinho. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Claro. Tiago 1:17 diz o quê? Que não pode haver sombra de variação e mudança em Deus. Então, se ele é imutável, ele tem que ser a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Se ele tem essas características que a gente falou, não dá para ele não ser auto-evidente. Tá, vou fazer uma analogia bem rápida então. Toda analogia tem seu ponto de falha, né? Então eu vou fazer uma analogia bem rápida aqui. A gente não precisa estar 100% fiel à realidade, mas é uma analogia. Sim. Quando os pais estão criando seus filhos, quer dizer que necessariamente esses pais vão se comportar e demandar as mesmas coisas? Um filho que está em desenvolvimento, ou seja, eu vou exigir ele comer papinha. Quando ele cresce, eu tenho que continuar exigindo ele comer papinha? Pelo menos, vamos lá, você está fazendo analogia de pais, pelo menos os pais estariam presentes, eles saberiam quem são os pais, não teriam dúvidas, esses pais eles seriam auto-evidentes. Mas você entende a diferença? Responsável. Então, mas quando não fala que Deus é pai, cadê ele? Exato, mas você entendeu a diferença? Não tá aqui de novo. Momentos diferentes, ações diferentes. Então, problema zero. Mas é o mesmo pai. Se a gente tiver ações diferentes. Não necessariamente não quer dizer que os pais mudaram, entendeu? Depende, porque o pai amadurece, o pai muda, o ser humano muda. Deus poderia mudar. Esse é o ponto falho da analogia. Né? Esse é o ponto falho da analogia. Deus ele não muda pela Bíblia, né? E o ser humano muda. Ele deveria se manifestar da mesma forma. Nessa questão, os pais mudando o comportamento ou as demandas, não necessariamente quer dizer que os pais mudaram. Tão simples quanto isso. Mas e Deus? Deus seria diferente. A analogia está mostrando isso. A mudança do comportamento dos pais não mostra necessariamente que eles mudaram. Entendeu? Então você está dizendo que Deus teria mudado o comportamento... Acabou. Acabou? Poxa. Opa, beleza. Na próxima a gente continua. Valeu, parabéns. Beleza? Tudo jóia? Tudo jóia? É que se Deus muda de comportamento, ele foi afetado, então automaticamente ele está sendo mudado, cara. Não tem como. Mas vamos lá. Ok. Edson, pode falar o seu nome mesmo, você não falou, né? Mais uma vez, Luiz. Luiz, para a galera pegar aí. Ok. Tanto você como eu somos professores de engenharia de software. Então eu sei que você conhece o computador, conhece código, minimamente já mexeu com front-end, back-end, qualquer outra coisa relacionada à computação. Inclusive, tem uma coisa bem interessante que eu gostaria de fazer você pensar e perguntar o que você me diria. Sim. Se alguém, porventura, encontrasse um computador num local que não existe nenhum ser humano, mas você encontrar esse computador, você me diria que esse computador foi criado ou ele evoluiu? Então, aí já é uma falácia em relação à questão do como funciona a evolução, né? A evolução não aparece a coisa pronta lá do nada. A minha pergunta foi sim ou não. Tá errada. Não, tá errada. Porque você então você tá partindo de uma falácia errada. Falácia errada foi foda, né? Também. Agora eu que errei. Mas assim, calma, relaxa. Veja bem, quando você faz uma pergunta dessa, você está pressupondo que a teoria da evolução explicaria a criação das coisas, por exemplo, que nós temos. Pode esquecer a teoria da evolução. Tá errado. Pode esquecer a teoria da evolução. Então, se você olhasse o computador, eu tô deixando mais claro o contexto, mas não precisa. Coloca um computador. Nesse computador, agora, alguém encontra ele, não tem nenhum ser humano ali, só computador. Saúde. Ele foi criado ou ele surgiu? O computador
Ele foi computador. desenvolvido por um ser humano, por mais que eu não veja, e consigo rastrear esse ser humano. Muito obrigado, gente. Irrefutável hoje foi refutado. Por quê? Por quê? O seu maior desafio no início deste debate foi que precisamos ver Deus para provar que Deus existe. Ele Mas não ele não prestou atenção no que eu aplica, não é uma analogia da falsa comparação, gente. Claro que é. Ele precisa ver Deus para crer que Deus existe. O que eu falei pra Mas você? ele não precisa ver o Não. criador de um computador para acreditar que esse criador existe. O que eu falei pra você? Basta Faça a analogia. ver um computador. Tá Ou errado. seja, Vamos lá. a informação. Primeiro, calma. Agora vamos aplicar. Calma, Respira, calma. Vamos aplicar? Não, porque você tá errado. Deixa eu entrar no Você tá meio. errado. Você tá enganando a galera Eu e eu vou não aplicar. gosto de mentira. Calma. Pode Vai. falar. Vamos falar. Porque senão você vai arder lá em Apocalipse 21:8, porque todos os mentirosos vão parar lá. Então, vamos parar com Cuidado, então, mentira Toshio, e com o que calma. você vai dizer Lá não agora. existe, né? Lá não existe. Então, vamos Então lá. você entrou em Eu contradição. só falo isso. Não, isso é só pra provocar porque você Vamos acredita, lá. né? Eu não acredito em mitologia. Entendeu? Agora, mas eu sei que isso mexe Que com bom, também vocês não e acredito como em eu mitologia. trabalho. Acredita, você acredita em Jesus. Mas vamos lá, rapidinho. Mas vamos lá. Eu preciso Então te vamos lá. refutar. Vamos lá, mais um pouquinho, É mais impossível. fundo. É impossível. Já Já falei, refutei. é impossível. Mas vamos lá. Primeiro, eu deixei claro. No contexto de seres humanos, eu falei claro, o computador, e eu consigo rastrear quem fez. E você sabe que dá. Agora, eu consigo saber quem desenvolveu, qual foi a fábrica, de onde vieram as peças. Entendeu? Então você está Falsa fazendo uma falácia. analogia. Você fez a falsa analogia Falsa com analogia. God. Me fala Você- agora. Ainda me fala que você agora. não soubesse Ainda rastrear, assim, se você não tivesse o IP ainda- interno. Não, você tá zoando. Calma. O IP externo, calma, que você não tá calma. você não tá querendo Não, você que tá eu errado. fale. Você tá errado. Porque você sabe Você tá errado. que o argumento a evolução irrefutável não chegou agora. Você usou o pra argumento do refutá-lo. relógio. Olha lá. Você usou o argumento de DNA. haver uma ventania e colocou um avião pronto. O DNA Isso é coisa de é pessoa sem informação, noção. Toshio. DNA é Essa pessoa informação. é coisa sem noção. DNA é informação. Calma, a pessoa é sem noção. Como é que veio o DNA? Você tem um mundo de Calma, RNA não. que gerou ali tudo bonitinho, porque ele é autorreplicável e por aí vai. Perfeito. Você tem Você acabou hipótese de da dar um origem da exemplo vida. fracassado Você tem de evolução, que é um similaridade. fato. Evolução Vamos é lá. um fato. A evolução não é um É um fato. fato, Se e é um você- fato, então me prove agora de onde veio a cascata de coagulação sanguínea. Quando você pega e fala. Isso aí também já é Da explicado onde veio? normalmente. Não explicaram. Sim, sim. Gente, Claro que atenção. tem. Coloca no não Google explicaram. e faz uma Coloca no pesquisa lá. Google. Ó, Em o cara relação- mais referenciado em coagulação Em relação- sanguínea se chama Dr. Doliro. E esse Dr. Doliro é exatamente Isso é o Ed Doliro. Murphy? É Doliro. E quando ele fala da cascata de coagulação sanguínea, Caraca, ele fala que o referência do fibrinogênio nasce. Como que Vamos você lá. explica que o fibrinogênio Primeiro, nasce? se Edson você acha Toshio? que não é um Edson fato, Toshio, você calma. está fugindo Se da minha você pergunta. acha que não- não tô fugindo. Você então, colocou evolução no meio, não fuja da fibrinogênio, evolução. o Vamos falar da fibrinogênio formação. nasce. Calma. O que significa para Evolução você? é um fato. Gente, ele Tá pela acabou de Academia dizer. Brasileira de Ciências. Calma, Toshio. É um fato. Respira. E você não consegue refutar. E você teria que pegar e fazer pesquisas científicas Vai, fala publicando mais 10 isso segundos que eu preciso e de refutar de novo. mostrando que você está errado. Você consegue provar que a evolução não é um fato? Não. Acabei de Você- provar. Não. E você não me Quer provar? refutou. Você precisa fazer isso pela eu acabei de provar. Eu porque tenho o aqui evolução é um fato fibrinogênio- pela Associação Brasileira de Ciência por milhares de artigos Edson científicos Toshio, de agora a diversas pergunta. áreas que mostram que você está Você errado. afirmou. Agora, cadê seu Gente, Deus? a estratégia dele está sendo não deixar eu falar porque ele sabe que eu acabei o de seu Deus? refutá-lo. Não refutou. Ó, eu Para tô com as calmo, drogas. mas a minha pergunta Chega é a ser rápida. infantil que você fez. Coagulação sanguínea, a cascata de coagulação sanguínea, certo? Como você disse que tem artigos que provam. Me prova um artigo que explica de onde o fibrinogênio veio. E por que o Doliro disse que o fibrinogênio nasce? Primeiro que o do Little aí, eu só tô pensando no Ed Murphy, né? Então você Viu, tem essa gente? coisa. Ele Agora, não sabe em do que ele está relação- falando. Ele não conhece agora, biologia em molecular. relação- Você conhece Deus? Me explica então, Você Flávio conhece Bacteriano. Deus? Você conhece- A vai cascata passar. de coagulação Você sanguínea. conhece Deus? Gente, é isso. Eu provei que Deus não existe nem é, de novo. Quem é o próximo? Até agora eu não vi God, não. E aí? Você é o... Ok. Ian Rodrigues. Ian. Ian. Ian, não é Rian, não. Ian. Bom, primeiramente queria te perguntar o seguinte. Você acha que não existe uma possibilidade de existir Deus zero para você? Zero possibilidade? Ou você acha que não há prova suficiente na sua opinião? Eu penso que é zero possibilidade, mas se tivessem evidências, como eu comentei, não tem problema nenhum, que eu não sou negacionista, né? Maravilha. Então, inclusive, uma das provas... Tem vários argumentos que podem provar a existência de Deus, mas argumento não prova. Prova. Não, mas argumento um não. dos argumentos... Argumento provaria o islamismo, argumento provaria Não, o budismo, ok. argumento não prova nada. Não, uma das questões, né, foi falando do cristianismo específico. O que o cristianismo fez já
Para a sociedade. Nós estamos aqui por causa do teve cristianismo, muita cara. matança, né? Não, ok. E o ateísmo? Ok. E o ateísmo? Obrigado por conferir. E o ateísmo? O que o ateísmo fez para a sociedade? Não produziu nada. Edson, nada. Aliás, saiu um livro, né, mostrando que o ateísmo existe desde a época lá do Império Grego. Edson, você vai ter ali, acho que Xenófanes e o pessoal agora eu vou falar aqui, né? eu sou ex-ateu, cara. Eu fui ateu, eu tive desse lado da mesa. O que o ateísmo fez para contribuir não é porque você não fez porcaria nenhuma que isso significa que os outros não fizeram. Você em nome do ateísmo, né? Edson. A gente não precisa. O ateísmo, ele não é uma filosofia nem nada. É simplesmente uma proposição básica e lógica. Lógica, que você vai chegar e falar, não existe Deus nenhum. Agora, você vai pegar os ateus, por exemplo. Você pode pegar os países onde você tem maior número de ateus e analisa o que eles estão fazendo pela sociedade, pela ciência. Aí você vai pegar, vai quebrar a cara. Você fazer esse tipo de argumento é totalmente errado, né? Além de ser infantil. Por quê? Porque você está pensando que é o cristianismo que criou alguma coisa para a humanidade. Por exemplo, tem gente que fala que é o cristianismo que contribuiu para a ciência. Não, são pessoas que estudavam, que estavam fazendo a sua ciência e que eram cristãs. Certo. Simplesmente não é porque o cristianismo levou a isso, até porque tem pesquisas científicas, que até faz parte de um dos temas aqui, que quanto mais fundamentalista a pessoa é, mais negacionista da ciência ela é. Concordo contigo. Então pronto. Concordo. Então assim, não dá para você trazer isso não faz sentido. Não, okay. Agora, ainda assim, o islamismo fez um monte de coisa também. Sim. 7 séculos de ciência antes do cristianismo. Isso é fato. E aí, isso significa que Allah é o Deus verdadeiro? Não, a proposta é que esse Deus existe. Eu não tô falando eu tô falando foi o que você levantou, pô. Mas não são assim, 5 cristãos. Deus existe. Deus não existe nem eu. Já falei mas dentro você tá pegando outros... Eu já falei que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu tô dentro do contexto cristão, mas nenhum Deus existe mesmo. Não, então, aí você tá generalizando. Eu tenho certeza que você não conhece outras religiões também. Tenho certeza. Quais delas? Todas. Você estudou todas? PhD em religião? Milhares de religiões, lógico que não, né? Mas obviamente não tem. É só me falar quais são as características desse Deus e eu vou mostrar que não tem. Não, ok. Eu vejo pelos feitos que esse Deus já fez. Por exemplo, o avanço da ciência. Não fez nenhum. O avanço da ciência foi graças a pessoas que creram em Deus ou ateus? Avanço científico. Quem fez mais? Todo mundo é ateu. Não. Você é ateu. Não, você é ateu também. Não, eu já sei o que você vai falar. Você não é. Ele vai falar isso aqui, pessoal. Você não é ateu. Você acredita em Allah? Não. Então você é ateu. Vou falar que você é ateu da sua própria crença. Não é isso, meu querido. Não, você é ateu da sua própria crença. Por exemplo, aqueles textos que eu trouxe aqui, todo mundo é ateu. Ninguém vai conseguir pegar, ninguém decidiu pegar, se juntar em oração e fazer com que se manifestasse God aqui. Ou que ele fizesse qualquer coisa. Ninguém vai querer fazer as obras de Jesus aqui, todo mundo foge. Por quê? Porque vocês não acreditam. Vocês é tudo cherry picking, entendeu? É só aquilo que me interessa. Aquilo que não interessa. Isso eu não consigo, não acontece. Putz, grilo. Aí dá uma crise de fé, aí a pessoa tem que ir, por exemplo, vou procurar na filosofia. Meu querido. Aí a pessoa vai na filosofia tentar confirmar de Bíblia. Tá bom, você já falou muito. Deixa eu te falar. Para provar a existência de Deus, para onde o ateísmo e para onde o cristianismo está levando a sociedade? É isso que tem que ver. O ateísmo está levando o quê? Eu vejo, por exemplo, canais como o seu e de outros aí militantes, as pessoas estão estimulando ao ódio a outras pessoas. Existe alguém, seja sincero, sem lacração, sinceridade, algum ateu está levando pessoas ao ódio por causa do ateísmo ou ao amor, à caridade, ajudar pessoas? Seja sincero, Edson. Sendo sincero? Sinceramente. Eu ainda não tô falando assim. Eu ainda não vi. Pode ser que tenha. Pode falar. Pode ser que tenha. Eu ainda não vi cristão chegando e falar assim, tem uns ateus aqui que estão me ameaçando de morte. Eu recebo ameaça de morte de cristão. Lógico. Então, assim, lógico, tá vendo? Você concorda? Concordo contigo. Aí você vai falar, peraí, então não faz sentido. Você acabou de se auto-refutar, você não percebe. Não, eu também, meu querido, eu sou fundador de um movimento que luta contra uma seita. Eu tenho boletim, eu coleciono boletim de ocorrência. Muito bem. Eu coleciono ameaça. Eu tenho que me. Eu não posso falar que eu tô aqui. Não, então, mas aí a gente volta pra Deus. Isso não tem nada a ver, tipo, tem a ver com o ser humano, como é que a gente volta pra Deus? Não, a gente tá falando da existência de Deus, não de. Você já colocou de ameaça e tal. Eu sei como que é isso. Eu solidarizo contigo porque eu também recebo. Mas assim, a questão da existência de Deus. São ateus com as ameaças pra você? Não, pessoas de todo tipo. Então, de todo tipo, meu querido. Ateus não estão fazendo ameaças ou fazendo o mal, como você falou, espalhando ódio. Tem pessoas que são meio doidas? Tem. Lógico que tem. Em nome do ateísmo. Agora, em nome do ateísmo. Em nome. Não. Lógico que é. Pelo menos, aí você me mostra e você denuncia a pessoa. Não, mas agora, tem. Você tá fazendo que não tem, pô. Não é pra, se tem algum ateu ou ateia fazendo isso, você tem que mais se lascar, porque é um idiota. Agora, assim, em relação à questão da fé ou não fé,
Não é isso que, isso aqui vai mudar a sociedade ou o que for. Então eu poderia pegar todos os países nórdicos, ou o Japão, ou o próprio Israel, que a maior parte agora está sendo ateia, e o pessoal desenvolve tecnologia pra caramba, traz um monte de benefícios. É onde você tem o índice de desenvolvimento humano mais elevado, onde você tem menos corrupção, é onde você tem melhor qualidade de vida. Tá fazendo o que então? Se o pessoal largou a fé, como é que esses países estão melhores? Então pode ver os dados, então, a realidade nome do ateísmo, mostra... isso aí. É em nome do ateísmo. Em nome da descrença. Que não tem Deus. Então, aí a descrença ajuda o ser humano a evoluir. Exato. É isso. Porque então, a o mundo ateu presa. é melhor para você, Com você acha? certeza. Você prefere, então, o Estado ateu no Brasil? Não, é o Estado laico. Então você já está indo contra o que você está falando. Não, capaz. Porque se você falou que o mundo ateu é melhor... Não, mas você não força. Um Estado ateu forçaria a galera. Com o Estado laico você tem liberdade. Entendeu? É tu. Só um minutinho. Yes. É o último da afirmação? É o último. E aí? E aí, Toshio? Tudo bem? O nome mesmo é Márcio. Márcio. Vamos ver se voltou. Então, Toshio, você... Peraí, pode ir? Eu acho que ele tá mesmo. Você baseia a sua afirmação, se existe Deus, se não existe Deus, na nossa capacidade de realiza milagre, chama Deus aqui, vem aqui, eu quero ver Deus. Isso é tudo desafio. Sabe quem negava desafio desse tipo, Toshio? Jesus. Jesus negava desafio. Sabe quem fazia desafio para ele? O diabo, Toshio. O diabo fazia desafio para Jesus e Jesus não aceitava. Falava para ele, falou, olha, não tem, isso é tentação contra o meu Deus. O diabo falava, Quantas vezes ele fez isso? Eu estou falando, se Quantas você é vezes ele Deus, fez isso? se atire aqui nesse precipício que os outros vão tomar na tua mão. Usava a Bíblia. O diabo usava a Bíblia. E Jesus falava, não vou tentar o meu Deus. Não vou tentar o meu Deus. Falou uma vez, certo? 2 vezes foi tentado. Não, que ele falou que não vai... Sabe quem mais desafiava Jesus? Os fariseus. Sim. Os fariseus. Cadê sinal? Cadê que ele sinal? falou? Cadê sinal? Ele falou, só o sinal de Jonas para vocês. E o que aconteceu depois? Só que Jesus estava realizando milagres e milagres e milagres. Pois é, exato. Milagres Jesus e se milagres e contradiz. milagres. Exato. Não, Sim. ele não queria aceitar desafio. Esse mesmo desafio que você coisa tá fazendo, básica, coisa esse básica. mesmo desafio que ele faz aqui, Jesus não aceitou. Por que eu tenho que aceitar? Mentira. Por que eu tenho que aceitar? Mentira. Eu Primeiro, sou um imitador de Jesus. Eu sou um imitador de Jesus. Não é, não. Jesus não Ressuscita aceitou. o morto, então. Jesus não aceitou. É só essa parte. Não Zé, é desafio. Essa parte, eu não aceito o desafio. Beleza, tem alguém morrendo. Você pode orar sem imitador de Jesus? Você não vai fazer. Você tem alguém ali que está doente. Você vai curar, você não vai fazer. Eu vou orar. Você não vai fazer nada. Não vai acontecer nada, porque não existe. E outra coisa. Deus é poderoso. Vamos pegar a Bíblia. Você pegou a Bíblia, vamos pela Bíblia. Claro. Você quer falar com a Bíblia comigo? Vai ter que. Vamos lá. Quando você pega esse texto aí, que você chega e fala, eu não vou dar um sinal, logo em seguida ele começa a curar e fazer um monte de coisa de novo. É só você pegar o texto e começar a continuar a ler. É isso que acontece. Então ele fala que não vai ter nenhum sinal, e os fariseus estavam lá. Mas o texto mostra isso. Mas a intenção, Toshio, a intenção do desafio é errada. Não, Deus, ele sonda coração, Toshio. Ele sonda coração. Esse coração de pedir milagre. Qual que é a cidade? Deus rejeita. Qual foi a cidade? Deus rejeita o coração de desafio. Mentira, cadê a Bíblia? Cadê o texto? Tô falando, Toshio. Esse texto tá falando isso, caceta. Pera isso aí. Quando você pega e tem uma cidade, eu não vou lembrar se era Cafarnaum, alguma coisa. Você pega lá e vai falar o seguinte assim, que ele foi lá na cidade e não pôde fazer muitos sinais porque o pessoal não acreditava nele. Então ele foi para fazer, o pessoal não acreditava, ele foi para fazer sinal, mas o pessoal não acreditava e não fez. Então, não tem isso daí, não faz desculpa. A ideia de Mateus 11, qual é a prerrogativa de Jesus ser o Messias? Mateus 11 diz o quê? Jesus, ele dá livre-arbítrio. Jesus, ele dá oportunidade para você crer. Não existe. Se você não crê, tem livre-arbítrio. Não tem. O livre-arbítrio foi a escolha. Romanos 9 é o que então? O livre-arbítrio foi a árvore no Éden. Ali foi escolha. Primeiro, aquilo é mitologia, né? Tem livre-arbítrio. Aliás, é outro tópico, depois a gente fala. Não, Toshio, que é outro tópico, depois a gente fala. Adão e Eva é uma necessidade. É claro, necessidade. Se
você não tem Adão e Eva, Vamos falar de genética? Vamos voltar no assunto de genética? Já morreu. Vamos voltar no assunto de genética? Calma. Será que esse daí a gente vai falar lá. Será que dá tempo? A genética hoje está em curso. Porque de Adão e Eva vai ser outro tema. Tem um tema desse daí. Tudo bem. Tá? Podemos falar de entropia genética, porque a genética é uma dificuldade para ateu. A genética é uma dificuldade para ateu. Estamos em curso uma entropia genética. Mas peraí, o código genético está deteriorando. É que a gente só tem... Cadê Deus? Eu estou que o tema aqui é Deus não existe nem é. Adão e Eva faz parte da criação de Deus. Já é provado cientificamente que Adão e Eva não existem. Não, pelo contrário. Vai ter um tópico pelo contrário. Não, ao contrário. Estamos numa entropia genética. Mentira. Você está parecendo o Marcos Zepelin falando logo meu filho vai... geneticamente é pior que eu. O seu filho, geneticamente, é pior que você. Por quê? Mutações estão se acumulando. Isso aí... O que isso tem a ver com Gods? Adão e Eva. Como é que você prova que Deus existiu ou não? Estou provando Adão e Eva. Adão e Eva não existiram, isso é provado cientificamente, acabou o papo. Não, e sem Adão e Eva o cristianismo não presta pra porcaria nenhuma. A entropia genética prova que existiu um código genético perfeito. Não prova. Você tem todo o conhecimento científico dentro da genética que você vai retroagir isso daí, você vai chegar a bilhões de anos, meu cara. Entropia genética. Está em curso um problema de saúde pública, pessoal. Isso é importante, é um problema de saúde pública. As genéticas... Você quer ganhar dinheiro, Toshio? Eu quando falo que a pessoa fundamentalista é negacionista... Você quer ganhar dinheiro, Toshio? Investe em empresa que resolve problemas de doença genética. Você vai ganhar dinheiro com isso. Investe nisso, porque o problema da entropia genética vai se acumulando gerações e gerações. Mas cadê Deus? Eu não aceito os desafios. Porque eu ganhei de novo! Jesus não aceitou, Vocês tiveram a oportunidade. Jesus não aceitou. Vocês tiveram a oportunidade de mudar a história da humanidade e não conseguiram. Jesus não aceitou. Quando eu falo que eu sou irrefutável, porque eu sou. Irrefutável. É fácil falar outra palavra. Fácil. Valeu. Bom, pessoal, agora que assistimos ao verdadeiro massacre intelectual promovido pelo professor Edson Toshio, fica impossível não sentir aquele misto de satisfação lógica e um pouco de melancolia ao ver o estado deplorável do debate público quando a fé tenta desesperadamente se vestir com as roupas da ciência e da filosofia séria. O que vimos aqui não foi apenas um debate, foi uma lição de anatomia sobre como o pensamento crítico opera sob pressão contra uma horda de dogmas pré-estabelecidos que derretem ao primeiro contato com o rigor metodológico. O professor Toshio, com aquela calma quase cirúrgica que lhe é característica, não apenas rebateu as afirmações. Ele expôs o vácuo argumentativo que sustenta a estrutura de crença desses cristãos, que, embora estivessem em maioria numérica, pareciam desarmados diante da honestidade intelectual. É fascinante e ao mesmo tempo assustador observar como a retórica religiosa se repete há séculos, sem evoluir 1 milímetro sequer, utilizando-se de falácias lógicas que já foram enterradas por Hume, Kant e Darwin, mas que insistem em ressurgir como zumbis conceituais em mesas de debate contemporâneas. Ao contextualizarmos o que acabou de acontecer, percebemos o padrão clássico da apologética cristã. Eles tentam cercar o livre pensador com um volume imenso de afirmações sem lastro, esperando que a quantidade supra a falta de qualidade. Mas Toshio manteve o foco naquilo que realmente importa, a carga da prova. Quando os interlocutores cristãos tentaram empurrar o argumento cosmológico do ajuste fino, sugerindo que o universo é complexo demais para não ter um designer, eles caíram na velha armadilha da ignorância mascarada de mistério. Dizer que não compreendemos totalmente as constantes universais não dá a ninguém o direito de preencher esse vazio com um logo. Foi o meu Deus específico da Idade do Bronze. Isso é o que chamamos de Deus das lacunas, uma divindade que encolhe a cada nova descoberta científica. O professor pontuou com maestria que a complexidade não é evidência de design, mas sim um subproduto de processos naturais que não precisam de uma babá cósmica para funcionar. A tentativa dos cristãos de usar a termodinâmica contra a evolução também foi um momento de vergonha alheia coletiva, demonstrando que eles sequer entendem a diferença entre um sistema fechado e um sistema aberto alimentado pela energia solar. E Toshio, com a paciência de um mestre, desintegrou essa falácia, mostrando que a ordem local pode sim surgir do caos quando há fluxo de energia.
Passando para a questão da moralidade objetiva, que foi o ponto onde os debatedores cristãos mais se exaltaram, vimos a típica arrogância teísta de acreditar que sem um legislador celestial, o ser humano seria incapaz de discernir o bem do mal. A refutação de Toshio foi brilhante ao apontar que a moralidade é um fenômeno biológico e social, fruto da evolução por seleção natural que favoreceu comportamentos cooperativos em espécies sociais. Se a nossa moral dependesse estritamente de textos sagrados que validam escravidão, genocídio e misoginia, como vemos abundantemente no Velho Testamento, estaríamos perdidos. A moralidade religiosa é, na verdade, uma moralidade de obediência e medo, enquanto a ética secular proposta pelo professor baseia-se na empatia, no sofrimento e no bem-estar coletivo, algo muito mais sólido e verificável do que ordens arbitrárias de uma entidade invisível que nunca deu as caras para explicar suas contradições. É irônico ver cristãos tentando falar em moralidade absoluta, quando a própria história da Igreja é uma sucessão de mudanças de opinião sobre o que é pecado conforme a pressão social e o progresso humano avançam. Outro ponto de colapso total do lado cristão foi o uso de anedotas pessoais e experiências subjetivas como se fossem evidências científicas. Quando um deles tentou evocar um milagre ou uma sensação de presença divina, Toshio não precisou de muito para mostrar que a mente humana é uma máquina de criar padrões onde eles não existem e que a neurociência explica muito bem esses picos de dopamina e estados alterados de consciência sem precisar recorrer ao sobrenatural. A fé, no fim das contas, foi exposta pelo que ela é. O ato de acreditar no que você sabe que não é verdade, ou melhor, acreditar sem evidências, e muitas vezes contra as evidências. O professor Toshio não estava ali apenas para ganhar um debate, mas para defender a sanidade mental coletiva contra o obscurantismo que tenta sequestrar a educação e a política. Ver aqueles homens balbuciando versículos enquanto Toshio citava fatos verificáveis foi, assim, a prova cabal de que a teologia é o estudo do nada, uma disciplina que se esforça para encontrar um gato preto num quarto escuro, onde o gato não está, enquanto grita desesperadamente que o encontrou. O massacre que vimos é um lembrete necessário de que o tempo da reverência automática às religiões acabou. Não há mais espaço para esse respeito que serve de escudo para ideias absurdas. Ideias não têm direitos. Seres humanos têm. E olha, ideias ruins devem ser ridicularizadas e expostas, especialmente quando tentam ditar como a sociedade deve viver. A performance de Toshio foi, sinceramente, um exercício de higiene intelectual. Ele mostrou que, diante da razão, as muralhas de Jericó do pensamento teísta não caem com trombetas, mas com a simples aplicação do método científico e da lógica elementar. O argumento do primeiro motor de Tomás de Aquino, que eles tentaram ressuscitar, foi prontamente desconstruído pela física moderna e pela própria lógica, de que se tudo precisa de uma causa, então Deus também precisaria, e se Deus não precisa, então o próprio universo pode ser a causa inicial, eliminando o intermediário desnecessário pela navalha de Ockham. No final, o que restou no palco foram cristãos confusos, agarrados a dogmas obsoletos, e um professor que sozinho provou que a luz da razão é muito mais potente do que qualquer chama de inferno imaginário. Então, olha só, esta primeira parte da nossa análise deixa claro: o teísmo está nas cordas, e não é a retórica que vai salvá-lo, pois contra fatos e lógica sólida, não há oração que funcione. Dando continuidade a essa dissecação necessária, entramos agora na segunda metade do debate, onde o desespero dos debatedores cristãos ficou ainda mais evidente à medida que o professor Edson Toshio apertava o cerco lógico sobre as questões existenciais e históricas. Se na primeira parte vimos o desmoronamento da cosmologia teísta,
Aqui testemunhamos o naufrágio da pretensa historicidade bíblica e da falácia da necessidade de um propósito transcendente. É quase cômico observar como, ao serem confrontados com a falta de evidências arqueológicas e documentais contemporâneas para os eventos centrais do Novo Testamento, os cristãos tentam recorrer a uma circularidade argumentativa sem fim, citando a própria Bíblia para provar a Bíblia, um erro lógico tão infantil que Toshio mal precisou se esforçar para invalidar. Ele demonstrou com clareza que o ônus da prova recai inteiramente sobre quem afirma a existência do extraordinário e afirmações extraordinárias, como ressurreições e milagres que suspendem as leis da física, exigem evidências igualmente extraordinárias e não apenas relatos de segunda ou terceira mão, escritos décadas depois dos supostos fatos, por pessoas que tinham interesses políticos e ideológicos claros na propagação daquela nova seita. O massacre prosseguiu quando o debate migrou para a questão do sofrimento e o famigerado problema do mal. Aqui, os cristãos tentaram a velha e cansada saída do livre-arbítrio, mas Toshio, com a precisão de um escalpelo, cortou essa linha de raciocínio ao lembrar que o livre-arbítrio humano não explica os desastres naturais, as doenças genéticas em crianças ou a crueldade inerente à cadeia alimentar, onde o design, se existisse, seria o de um sádico que projetou parasitas que devoram seus hospedeiros de dentro para fora. O professor expôs a contradição insolúvel entre um Deus onipotente, onisciente e benevolente, e a realidade bruta de um universo indiferente. Se esse Deus pode impedir o mal e não o faz, ele não é bom. Se ele quer impedir, mas não pode, não é onipotente. E se ele não sabe que o mal ocorre, não é onisciente. A tentativa dos cristãos de dizer que os caminhos de Deus são misteriosos é apenas uma confissão de derrota intelectual, uma cortina de fumaça para evitar admitir que a hipótese de um Criador amoroso é incompatível com a observação empírica do mundo real. Toshio também brilhou ao tratar do argumento da autoridade e da pressão social que a religião exerce. Enquanto os debatedores tentavam validar suas crenças através da quantidade de fiéis ou da tradição milenar, o professor lembrou que a verdade não é democrática e que o fato de bilhões de pessoas acreditarem em um erro não transforma esse erro em verdade. Ele desconstruiu a ideia de que a fé traz conforto, pontuando que a busca pela verdade deve ser guiada pelo que é real e não pelo que nos faz sentir bem. O conforto de uma mentira é uma prisão mental, e o que Toshio ofereceu naquele debate foi a chave da cela. Ele mostrou que a liberdade de não saber, a honestidade de dizer "eu não sei" diante das grandes perguntas, é infinitamente mais digna do que inventar respostas mitológicas para aplacar a ansiedade existencial. A postura dele, diante de uma plateia por vezes hostil e de oponentes que interrompiam sua fala com citações dogmáticas, foi um exemplo de temperança racional. Ele não precisou gritar, pois a força dos seus argumentos residia na própria estrutura da realidade, enquanto os cristãos precisavam elevar o tom para compensar a fragilidade de suas teses que evaporavam sob a luz do escrutínio crítico. Outro momento crucial desta segunda etapa foi a discussão sobre a consciência. Os teístas tentaram argumentar que a mente é algo separada do corpo, uma alma imaterial que sobrevive à morte. Mas o professor Edson Toshio os trouxe de volta à Terra com os dados da neurociência contemporânea. Ele explicou que tudo o que define o eu, memória, personalidade, emoções, está intrinsecamente ligado ao substrato físico do cérebro. Alterar o cérebro é alterar a pessoa, e desligar o cérebro é desligar a consciência. A ideia de uma alma imaterial é uma redundância desnecessária que não explica nada e apenas adiciona uma camada de mistério onde já temos explicações biológicas sólidas. Ver os cristãos tentarem defender o dualismo corpo-mente sem qualquer base científica foi como ver alguém tentar explicar o funcionamento de um computador moderno através de magia.
ignorando os circuitos e o hardware que estavam bem diante de seus olhos. Toshio manteve a integridade do debate ao não permitir que o misticismo passasse por conhecimento legítimo, reafirmando que a ciência é a única ferramenta confiável que possuímos para entender a nossa natureza e o cosmos. Por fim, ao chegarmos ao encerramento dessa batalha de ideias, ficou claro que o que assistimos não foi apenas um confronto de opiniões, mas um choque entre o passado e o futuro. De um lado, o pensamento mágico, a obediência cega e o medo do desconhecido. Do outro, o professor Edson Toshio, representando a busca incessante pela evidência, a autonomia da razão e a coragem de enfrentar o universo sem muletas sobrenaturais. Os cristãos saíram daquele encontro menores do que entraram, pois suas certezas foram abaladas pela simplicidade devastadora da lógica ateísta. Eles tentaram vender o paraíso, mas Toshio mostrou que o chão sob nossos pés é o único lugar que realmente importa. Este debate entrará para a história como o dia em que o proselitismo encontrou uma barreira intransponível na figura de um homem que se recusou a aceitar o porque sim como resposta. A vitória de Toshio foi completa, não porque ele convenceu os dogmáticos, que raramente mudam de ideia diante de fatos, mas porque ele armou todos os espectadores com as ferramentas necessárias para desmascarar a charlatanice religiosa onde quer que ela se manifeste. O massacre intelectual está documentado e a conclusão é inevitável. A razão não precisa de deuses, mas os deuses morrem sem a irracionalidade humana para sustentá-los. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa análise minuciosa. O que vimos hoje com o professor Edson Toshio não foi apenas um debate, foi um divisor de águas. Ficou claro que quando a retórica religiosa é confrontada com o rigor do método científico e a clareza da lógica proposicional, ela não tem para onde fugir. O massacre que presenciamos serve para nos lembrar que o conhecimento é a nossa melhor defesa contra o obscurantismo e que a liberdade de pensamento é um músculo que precisamos exercitar diariamente. Não se deixem intimidar por maiorias barulhentas ou por dogmas que se pretendem inquestionáveis. Como Toshio demonstrou, a verdade suporta o questionamento, enquanto a mentira exige o silêncio. Se você chegou até aqui e sentiu que sua mente se expandiu um pouco mais com essa aula de ateísmo militante e racionalismo, eu tenho alguns pedidos para você. Inscreva-se no canal. Não perca os próximos cortes e análises. Nossa missão é levar a luz da razão a cada canto da internet. Então, pessoal, deixa o seu like, beleza? Isso ajuda o algoritmo a entender que este conteúdo é relevante e precisa chegar a mais pessoas que ainda estão presas a dogmas limitantes. E olha só, comenta aqui embaixo, qual foi o momento que você achou mais impactante? E me conta também, qual argumento do Toshio você pretende usar na sua próxima discussão de família ou de trabalho? Quero muito saber a opinião de vocês. Ah, e não esquece de compartilhar o vídeo. Manda nos grupos de WhatsApp, no Facebook e também para aquele seu amigo que ainda está em cima do muro. Vamos furar a bolha juntos. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês pela audiência e pela paciência em acompanhar esse texto longo e denso. Sério, é muito gratificante ver uma comunidade tão engajada na busca pela verdade intelectual. E claro, um agradecimento especial ao professor Edson Toshio, por sua coragem e por elevar o nível do debate público no Brasil. Sem figuras como ele, a gente estaria à mercê de explicações simplistas para um universo que é complexo e fascinante. Fiquem firmes na razão, mantenham o ceticismo como bússola, e lembrem-se, o universo é muito mais incrível quando a gente olha de olhos abertos, sem o filtro do medo religioso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.